Meu nome é Rutemara Florencio, eu sou professora de História há 22 anos na Rede Pública de Roraima e também sou doutoranda em Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná. Meu orientador é o Dr. Eduardo Fonfolca e eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa que fala sobre a formação continuada do professor de História, mediada por tecnologias digitais e também tendo como base uma teoria do ensino de história, a teoria da educação histórica. O objetivo da minha pesquisa é analisar, compreender e estudar quais as percepções que os professores de história têm sobre a formação continuada mediada por tecnologia digital. Também na minha pesquisa vai aparecer questões relacionadas ao uso da tecnologia digital como método dentro da prática do professor, como também analisar a formação continuada na perspectiva do professor como algo positivo. Se ele considera isso bom, se ele considera que a formação que ele recebe após a formação inicial é uma formação satisfatória, se dá a ele condições para melhorar cada vez mais o trabalho que ele desenvolve na sua sala de aula. Então, nós partimos do princípio de que a formação inicial do professor de história não se ampara, quando se trata do ensino de história, em uma teoria, como os dados da pesquisa já vêm mostrando. Esses professores, eles não obtiveram na formação na universidade uma teoria que, para eles, embasasse o ensino dentro da sala de aula. Especificamente, o ensino de história. Eles têm muito contato com as teorias de aprendizagem, com as teorias da pedagogia, mas não especificamente uma teoria que embasasse o ensino de história. Essa teoria que nós trouxemos para a formação continuada é a teoria da educação histórica, desenvolvida por Jörg Hussen, e que tem muita profundidade aqui no sul do Brasil e traz subsídios muito importantes para fundamentar a prática do professor de história. Então, trazemos conceitos como aprendizagem histórica, tem a questão da consciência histórica, e tudo isso amparado em uma metodologia para as aulas de história. Outro sim, podemos analisar também o uso de tecnologia digital dentro dessa mesma perspectiva da teoria da educação histórica. E como o professor tem acesso a isso? Hoje, os professores que estão há mais tempo em sala de aula, como é o caso dos pesquisados, eles têm acesso através da formação continuada. Então, o subsídio que a formação continuada traz para eles é percebida como? É uma das respostas que a pesquisa quer trazer. Uma outra questão é qual valor o professor dá para a sua formação continuada, quando essa formação continuada ela é embasada em uma teoria própria para o uso desse professor de história. Porque especificamente ser professor de história é algo que tem uma particularidade. Então, para embasar essa ação enquanto professor de história, essa teoria, a teoria da educação histórica, ela vem ajudar em quê? Como que ela facilita a ele entender as relações entre teoria e prática? Como ela pode embasar a avaliação também que ele faz da aprendizagem histórica dos alunos? Então, dentro dessa teoria, nós temos as questões de que a história serve para orientar, para entender o passado, mas também para compreender o que podemos esperar do futuro. Então, dentro da perspectiva da educação histórica, nós temos 3 eixos que unem 3 tempos, que é o passado, o presente e o futuro. E isso o professor só teve contato, esse que está mais tempo na sala de aula, com a formação continuada. Então, é importante sabermos de que forma a formação continuada está
auxiliando na profissionalização desse professor de história, na construção da sua identidade enquanto professor de história. É importante que o professor ele analise a formação continuada que ele recebe para ver se ela está agregando na sua prática cotidiana de sala de aula. Alguns dados da pesquisa mostram que após a formação continuada amparada na educação histórica, os professores percebem uma maior segurança na organização metodológica das suas aulas. Também conseguem compreender melhor de que forma se constrói a aprendizagem histórica e como essa aprendizagem histórica faz sentido na vida dos alunos. E a questão do uso da tecnologia é repensada, da tecnologia digital é repensada no sentido do quê? De fortalecer ainda mais o mecanismo e também a utilização das ferramentas para que o ensino de história seja mais atraente para o aluno. Importante a ascensão dessa formação continuada, embasada em uma teoria do ensino de história, para que o professor se sinta mais seguro também ao adentrar na sala de aula e já saber o que ele espera que os alunos aprendam. Não apenas a memorização de datas ou nomes históricos, mas entender o que os fatos e acontecimentos fazem de relevante na vida de cada um desses alunos. Por mais que esses alunos não tenham vivido na época do fato, o que seria impossível, é importante que eles consigam compreender o que o fato significa no presente. E para isso, a teoria da educação histórica oferece subsídios, só sendo possível ter esse acesso quando é organizada a partir de um objetivo de formação. Então, para o professor de história, ter uma formação continuada, embasada numa teoria do ensino, e juntamente com essa teoria, ter acesso a tecnologias digitais que facilitem também inseri-las nesse processo de ensino e de aprendizagem de história, é fundamental para que ele consiga qualificar e para que ele consiga ver melhor o seu trabalho, tendo resultados mais gratificantes. Obrigada.